Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 21, a parte A nós lemos: O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Escolhas que mudam a vida. A terceira parte da escolha ruim que Uzias fez foi separar-se de Deus. Quando nós olhamos para o texto de 2 Crônicas 26, o versículo 21, a gente vai perceber que este homem ficou leproso. A lepra que Deus colocou estava na sua testa, na sua fronte. E nós já lemos anteriormente que, pelo fato dele achar que podia entrar no templo do Senhor e sacrificar na hora que ele bem quisesse, que ele podia queimar incenso, que ele podia assumir uma função sacerdotal quando, na verdade, Deus não escolhera para ele. Isto foi uma afronta, não apenas aos sacerdotes que eram escolhidos, que vinham da descendência de Arão, mas que eram escolhidos principalmente por Deus. E aí, ele começa agora a sofrer os efeitos da consequência da sua terceira escolha aqui, que foi escolher se separar-se de Deus quando tomou uma atitude que não deveria. Uzias teve tudo, queridos, para terminar os seus dias na presença do Senhor, para fazer a coisa certa. Mas, infelizmente, ele escolheu a parte ruim da vida ao invés da parte boa. Muitas vezes nós somos assim também. Deus nos coloca diante de situações. A gente pode escolher muito bem, seguir em frente, fazendo a coisa certa, mas em determinado percurso da vida, a gente acaba saindo daquele propósito, daquele caminho, daquela vontade, daquele plano, ou quem sabe daquele projeto de Deus para nós. Deixamos a parte boa que estávamos fazendo, que estava dando tão certo, para fazer a ruim, aquilo que dá na nossa cabeça, ou achamos que é o certo. E esta realidade, ela nos faz observar Deuteronômio, no capítulo 30, o versículos 15 e 16, que diz: Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno que hoje, que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Você percebe que Deus nos coloca diante de situações que nós precisamos escolher. Deus nos coloca caminhos, situações, o bem e o mal. Essa escolha é nossa. Infelizmente, essa terceira parte da escolha aqui de Uzias foi escolher a parte ruim, se separando de Deus para fazer aquilo que não estava nos planos de Deus, nem na vontade do Senhor. Na medida, queridos, que aos poucos nos separamos de Deus através das nossas ações, automaticamente nós vamos contraindo para as nossas vidas as lepras que nos afasta da casa do Senhor e também da presença do nosso Deus. Há um ditado que diz assim: não importa como você começa, não importa como você começa, mas como termina aquilo que começou. A história de Uzias nos faz refletir sobre a vida e sobre as nossas escolhas. Tanto elas podem nos aproximar de Deus, quanto as nossas escolhas podem nos separar dele. Qual tem sido a sua escolha? Você tem escolhido a parte boa e seguido em frente com ela? Ou será que em algum momento da nossa história a gente deixa a parte boa para trás, conforme Uzias infelizmente deixou a parte boa para trás? A parte boa que Uzias começou foi muito bem. Começou buscando a Deus, começou lutando para vencer, isso ele conseguiu. E ele também na parte boa, ele foi alguém que abençoou muitas vidas, mas de repente ele escolhe a parte ruim. Ele escolheu cair, não foi Deus que empurrou ele da presença, não, foi ele que caiu. Ele escolheu a sua autoconsagração e, por fim, ele escolheu separar-se de Deus com as suas atitudes. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos, que nós não venhamos
venhamos nos separar de Deus pelos nossos erros e falhas, mas que nós venhamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a nos manter na presença do Senhor, com toda luta, com toda dificuldade, com todo choro e lágrima, mas se manter na presença de Deus. Que a sua oração seja a que Davi fez no Salmo de número 51. Senhor, não me afaste da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, a não nos separar de ti. Em nome de Jesus. Amém.